Olá, tudo bem? Graças a Deus estamos mais uma vez aqui. Hoje eu vou responder a pergunta de várias pessoas que me fizeram essa mesma pergunta. Por que nós vemos, hoje, muitas guerras, destruição, principalmente lá em Israel? O que está acontecendo? Por que Deus existe? Por que a gente vê, tanta destruição? Por que Deus não interfere nesses homens ruins, né? Irmãos, isso tudo é bíblico. Isso tudo é bíblico. Deus, quando Ele colocou o homem aqui na terra, Ele colocou o homem para adorá-lo, para andar na presença dEle, para fazer a vontade dEle. Então Ele passou para nós regras, mandamentos, preceitos, decretos, para que nós viéssemos cumprir. E Ele disse para nós, se nós não cumpríssemos essas leis que Ele mesmo passou para nós, vamos dizer até no sentido, autoritário, porque Deus é maior, Ele nos impõe essas condições, ou você obedece, anda na presença dEle, ou o mal te atingirá. Foi isso que Ele disse. Ou você obedece a palavra dEle, ou o mal te atingirá. Nós conhecemos Deus quando nós começamos a ter intimidade com Ele. E para você ter uma intimidade com Deus, é necessário você conhecê-lo. Conhecer as regras que Ele impõe para o ser humano, para Ele cuidar daquele ser humano, para Ele abençoar aquele ser humano. Ele coloca regras, Ele impõe. Só que o ser humano não obedece. E Ele mesmo, foi Deus mesmo que disse, que se o homem não obedecesse às leis dele, o homem seria castigado, amaldiçoado. Ele nos criou, somos criatura dele. Então ele pode, ele tem, ele deve ter toda a autoridade sobre nós. Você está entendendo? Eu fico assim, eu fico imaginando grandes teólogos, grandes professores, grandes pessoas que dizem que é ateu, que falam que não existe Deus. Esses caras nunca leram a Bíblia. Nunca leram a Bíblia. É de uma ignorância tão grande que eu fico assim, Jesus, tem misericórdia. Então, todos os males, todas as coisas ruins que vêm para o ser humano, talvez você fale assim, mas o que como umas pessoas falaram, eu não creio em Deus, porque se Deus existisse, não faria mal para os animais. Mas ele não entende que os animais vieram, o homem não veio para os animais, foi os animais que vieram para o homem. Aí está a diferença. Aí está a base onde eles não entendem, eles não conseguem, enxergar isso. A Bíblia nos diz que o homem dominaria sobre tudo o que está aqui na face da terra. O homem domina. O homem domina todos os animais. Todos os animais o homem domina. Nós não podemos esquecer disso. Não é os animais que dominam o homem, mas o homem domina os animais. Aí você já vê a presença de Deus.
Os animais nasceram para o homem. Tanto que o próprio Deus, ele falou isso. Então, o que vemos? Porque acontece, talvez você fale assim, mas irmãs, acontece muita judiação das crianças, das pessoas inocentes. Sim, acontece. Muita. Mas cada um vai dar conta da sua vida. Se você faz mal ao próximo, quando Deus diz, amai o próximo como a si mesmo. Se você faz mal para alguém, não importa se aquele alguém é um adulto, é um jovem, é um idoso, ou é uma criança, ou é um bebê. Não importa. Você fez mal. E a palavra de Deus é tudo que faz mal para uma criança, tudo que faz mal para o próximo, você vai dar conta. Então, se alguém está fazendo mal, não que Deus deseja o mal para todo mundo, Deus não deseja. Deus deseja o bem. Tanto que ele deu regras, ele ensinou o homem a andar na presença dele. Ele ensina. Ele dá instruções. Ele dá, como diz, ele envia homens para sempre estar trazendo à tona os mandamentos, os preceitos, as leis dele. Sempre tem um sacerdote profetizando a palavra dele. Nós estamos lendo a Bíblia do começo de Gênesis, já estamos em Juízes. Esse tempo todo que nós estamos lendo a Bíblia é só ensinamento de Deus para nós. É só instruções detalhadas, como eu mesmo falo para vocês, instruções detalhadas de como o homem deve viver aqui na Terra para ter uma vida mais saudável. Deus, ele quis, ele fez de tudo para ter um povo separado do mundo. Ele fez o povo, para você ter uma noção o que Deus fez, ele retirou o povo dele de uma nação. Ele retirou o povo israelita dos egípcios. Esses israelitas estavam sendo escravizados no Egito. E por que o povo ficou 400 anos no Egito escravizado? Por causa da rebeldia, do pecado que eles cometeram. Deus colocou eles lá. E Deus, com a intenção dele, era fazer desse povo uma nação poderosa. Tanto que no começo, quando Deus tira o povo do Egito e começa a trabalhar com esse povo, ele começa a destruir todas as nações que estão em volta desse povo, para que esse povo não aderisse aos costumes dessas nações. Ele quis um povo precioso, um povo separado desse mundo, para que o povo não se contaminasse com o pecado que já era gerado aqui na terra. Aí Deus, ele faz isso. A Bíblia fala que ele fez. Ele fez isso. Ele livrou Israel de muitas guerras. Tanto que no começo, quando uma nação ouvia falar que o povo de Israel estava se aproximando, eles temiam, eles tremiam diante do povo de Israel. E hoje o que nós vemos? Acabou, cadê o povo? Onde está o povo? Tem uma passagem que fala, quando todo mundo conhece, eu creio, Se você não conhece, eu vou dar uma palhinha para você. A história de Ló e Abraão.
Ló morava numa cidade chamada Sodoma e Gomorra. Era uma cidade circunvizinhas, né, essas duas cidades. Acontece que Deus chega para Abraão e fala que vai destruir Sodoma e Gomorra por causa do pecado que eles estavam cometendo nessa cidade. Abraão, ele fica preocupado, porque o sobrinho dele, chamado Ló, morava em uma dessas cidades. Abraão ficou muito preocupado. Deus vai destruir. E lá está meu sobrinho vai morrer. Aí Abraão indaga ao Deus: Senhor, se lá nessa cidade tiver 50 justos, o Senhor vai destruir a cidade? Aí Deus diz para Abraão: não, se lá tiver 50 justos, eu não destruirei a cidade. Abraão intercede mais. E se lá tiver só 45 justos? Aí Deus fala para Abraão: não, se lá tiver 45 justos, eu não destruirei por amor aos 45. E Abraão indaga mais: será que lá tem 45 justos? Aí ele fala: Senhor, e se lá tiver 40? Aí Deus fala: eu não farei, eu não destruirei as cidades por amor ao 40 justos. Você vê, Sodoma e Gomorra eram umas cidades grandes. Eram cidades grandes. E lá não tinha 40 justos. E Abraão ficou preocupado, porque a cidade era muito corrupta. Era muito pecadora aquela cidade. E Abraão fica preocupado. Aí Abraão pega e fala para Deus: e se lá o Senhor encontrar 30 justos? Aí Deus fala para ele: eu não destruirei por causa de 20 justos que tiver lá dentro. Duas cidades enormes. Vamos dizer assim, São Paulo e Rio de Janeiro. Deus não vai destruir lá se tivesse ele encontrar naquelas cidades 20 justos. Aí Abraão fica preocupado. Senhor, me perdoa. E se o Senhor só encontrar 10 justos? Aí Deus fala para Abraão: se eu encontrar 10 justos, Abraão, lá em Sodoma e Gomorra, eu não vou destruir a cidade. Para você ver como é a importância da pessoa justa em uma cidade. Para você ver como que é importante, irmãos, o justo em um país, em um estado, como é importante. Deus não envia destruição para esse lugar onde se encontra justo. Essas cidades, esses lugares, esses bairros que estão sendo destruídos, é porque lá não tem pessoas justas. E Abraão ficou preocupado. Pelos 10 justos, Abraão ficou preocupado. Ele vai matar meu sobrinho Ló. E eu não vou poder fazer nada. Aí ele intercede por Ló. Ele prostra na terra. Pedindo para Deus salvar Ló, o sobrinho dele. Ló foi salvo por amor a Abraão. Tanto que nós sabemos disso, que quando a mulher de Ló sai, né, quando o anjo vai lá em Sodoma e Gomorra retirar eles,
O anjo pede, não olhe para trás. Porque se vocês olharem, ele ainda dá o recado. Olha como que o povo é desobediente. Ele ainda dá o recado e fala, se vocês olharem para trás, vocês vão virar uma estátua de sal. E tá essa estátua de sal até hoje. Lá como um monumento, como uma lembrança para todo ser humano, entender que ali houve uma desobediência com Deus. Deus avisou ou não avisou? Avisou. Lá em Sodoma e Gomorra não tinha ninguém, não tinha nenhum justo. Por amor a Abraão, Deus tira Ló e a família dele. E as 2 filhas dele, não tinha nem 5 pessoas lá, vamos dizer assim, né? Porque só saiu de lá, o anjo só tirou mesmo Ló, as 2 filhas dele, né? E a esposa. Foram só 4 pessoas. De uma cidade como Rio de Janeiro e São Paulo. Só tinha, Deus tirou. Lá não tinha nenhum justo. E o que aconteceu? Deus destruiu a cidade. Deus destruiu. Então, o que eu estou passando isso para vocês? Deus, antes de acontecer algo conosco, Deus nos avisa. Talvez você fale, acontece as coisas comigo, Deus nunca me avisa. Avisou muito tempo atrás. Muitos anos, milênios, antes de você nascer, antes de você pensar em existir, Deus já tinha te avisado. Porque isso aqui foi no começo do mundo. Então não tem desculpa do homem. Quando Deus colocou o homem aqui na terra, o homem já começou a pecar lá no paraíso. Quando ele desobedeceu a voz de Deus. Quando Deus falou para ele, não coma desse fruto. Porque o dia que você comer desse fruto, você vai morrer. O que aconteceu? Era o fruto venenoso? Não. Era o fruto do conhecimento do bem e do mal? Não. Ali era o que? A obediência do homem para com Deus. Ali foi um teste de obediência que Deus fez para com o homem. E lá no céu o homem já começou a pecar. E é onde quando Deus traz ele para cá, para a terra. Para regar a terra. Você está entendendo? E hoje ainda tem pessoas que abrem a boca para dizer que não existe Deus. Porque se Deus existisse, não existiria tantas coisas ruins na Terra. Mas essas pessoas não perdem, não têm tempo para ler a Bíblia. Elas não leem a Bíblia. Por isso que é importante, por isso que eu chamo você, a sua atenção, para vir fazer esse estudo comigo, um estudo minucioso da Palavra de Deus. Hoje nós vamos entrar no capítulo 15 do livro de Juízes. Então eu convido você, pegue a sua Bíblia e vamos juntos fazer esse estudo para conhecer o nosso Deus. É importante, é necessário. Tem os evangélicos hoje em dia, eu vou dizer em todas, tá? Em todas as denominações religiosas, conhecem Deus só de ouvir falar. É a mesma coisa você, que é religioso, ouve falar que o espiritismo é satanista. Ouve falar que a macumbaria é espiritismo. Então você só ouviu falar. Aí as pessoas acham, mas você não adentra para conhecer melhor aquele lugar. A mesma coisa, eu tô dando uma comparação. É a mesma coisa você e Deus. Você se diz cristão, mas você não conhece o seu Deus. Você conhece de ouvir falar, porque você não obedece. Se a sua vida está
toda destruída, e você está em uma denominação, você segue religiosamente aquela denominação, você não tem contato com Deus. Você não conhece Deus. Você conhece de ouvir falar. Tá vendo a diferença? E quando a maioria dessas religiões, elas não fazem esse estudo minucioso. Elas não estudam a Bíblia. Eu achei muito válido, também não sei como que eles fizeram. Teve uma denominação religiosa que não foi dito, eu queria que fosse dito, né, para ser, né, de referência a outras, e até mesmo de ser, como fala, exemplo para outras denominações fazerem o mesmo. Uma religião aí, uma denominação religiosa, ela construiu manualmente a Bíblia. Os membros da igreja escreveram a Bíblia manualmente. E só que não foi, né, revelado que denominação foi essa. Passou na televisão, eu não fiquei sabendo. Eu também não fiz uma pesquisa para saber quem era essa denominação. Mas é uma coisa interessante. O que o pastor desta igreja fez? Ele deu um incentivo para que os irmãos, os fiéis dessa denominação religiosa, conhecessem, lessem a Bíblia. Porque quando você escreve, você está aprendendo, conhecendo o seu Deus. Quando eu falo para escrever também, não é para escrever só olhar e tá com o pensamento lá no mundo da lua. É para olhar, observar, ler o capítulo inteiro antes de escrever e ver, analisar, estudar o que Deus está falando conosco através daquele capítulo. É necessário você ter uma intimidade, a sua intimidade com Deus tem que ir além. Tem que ir o além. Tá entendendo? Então vamos ler o capítulo 15 do livro de Juízes. Eu convido você, pegue a sua Bíblia e vamos junto fazer esse estudo. Que nos diz assim: e foi depois de algum tempo, nos dias da ceifa do trigo, e Sansão veio visitar sua mulher levando um cabrito, e disse: irei ao quarto de minha mulher. Mas o pai dela não o deixou ir. E disse o pai dela: pensei que deveras a odiavas, e a dei a teu amigo. Acontece que sua irmã mais nova é ainda melhor do que ela. Toma-a, pois, em seu lugar. Ele disse a Sansão: desta vez sou inocente para com os filisteus, quando lhe fizer algum mal. E Sansão prendeu 300 raposas e tomou tochas e virou a cauda. Eles atou uma tocha no meio delas e pôs fogo às tochas. E largou as raposas na seara dos filisteus e queimou os molhos e as searas e os olivais. E disseram os filisteus: quem fez isso? E disseram: Sansão, o genro do Timnita, porque ele tomou a mulher e lhe deu ao seu companheiro. E os filisteus subiram e queimaram, né, a seu pai em fogo. Queimaram-na e a seu pai em fogo. Eles foram, queimaram a mulher, né, de Sansão e os pais dela. E disse-lhe Sansão: se fizeste isso, não cessarei enquanto não me vingar. E os feriu coxa e perna num grande golpe. E desceu e ficou na fenda da rocha de Etã. E subiram os filisteus e acamparam contra Judá, e estenderam-se por lei. E disseram os homens de Judá: por que subiste contra nós? E eles disseram: subimos para amarrar Sansão para
fazer a ele como ele fez a nós. E desceram 3.000 homens de Judá até a fenda da rocha de Etã, e disseram a Sansão: não sabias que os filisteus dominaram sobre nós? Por que fizeste isto? E eles lhe disse: assim como fizeram a mim, eu lhes fiz a eles. E lhe disseram: descemos para amarrar-te, para entregar-te nas mãos dos filisteus. Sansão lhe disse: jurai-me que vós não me matareis. Olha só, para você ter uma noção onde chegou a gravidade do pecado de Israel. Quem foi que amarrou Sansão? Sansão também era um israelita. Sansão também era da tribo de Dan, né? Que nós vimos. Se não me engano, eu acho que foi da tribo de Dan que Sansão era. Acontece que a tribo de Judá, porque Sansão se envolveu com os filisteus, então eles queriam entregar Sansão. Não, você fez um mal entre nós. Nós vamos te colocar, te entregar nas mãos dos filisteus para que eles façam o que bem entender com você, mas que eles não venham nos atingir. Nós não temos nada a ver com tudo o que você fez, Sansão. Agora você vai pagar, vamos dizer assim, pagar o pato, né? Você que inventou de casar com uma mulher filisteus, foi você que destruiu, que queimou a seara dos filisteus. Agora eles estão contra nós, Sansão. Nós vamos te amarrar. E a Bíblia fala que eles, 3.000 homens vieram para prender Sansão. E Sansão deixou, né, que eles amarrassem ele. Por que Sansão fez isso? Porque Sansão, a força de Sansão era maior do que aquelas cordas. E olha só, eles disseram: descemos para amarrar-te, para entregar-te nas mãos dos filisteus. E Sansão lhes disse: jurai-me que não vos me matareis? Eles lhe disseram: não, somente te amarraremos e te entregaremos em suas mãos, porém não te mataremos. E os amarraram com 2 cordas novas e o fizeram subir da rocha. Amarraram Sansão com 2 cordas novas. Ele chegou a Leí, e os filisteus saíram ao seu encontro jubilando, e repousou sobre ele o Espírito do Senhor, e as cordas que tinha nos braços se tornaram como fios de linho queimado pelo fogo, e suas amarras se desfizeram nas suas mãos. E achou uma queixada fresca, e estendeu sua mão e tomou-a, e feriu com ela 1.000 homens. A gente observa tudo quando o planejamento de Deus. Tudo isso que envolveu Sansão, todas essas desavenças, né, com os filisteus que Sansão promoveu, foi Sansão mesmo que promoveu tudo isso era de Deus, para Deus destruir os filisteus. E Sansão, com uma queixada de jumento, montão sobre montões, com uma queixada de jumento, ele fere 1.000 homens. E quando acabou de falar, lançou a sua mão à queixada e chamou aquele lugar de Ramate-Leí. E ele sentiu grande sede e clamou ao Senhor e disse: tu deste nas mãos de teu servo esta grande salvação. Morrerei eu agora de sede e cairei nas mãos dos incircuncisos? Deus fendeu a cavidade que estava em Leí e saiu dela água, e bebeu, recobrou alento e ele reviveu. Foi por isso que chamou seu nome de En-Acoré, fonte do clamador, que está em Leí, até o dia de hoje. E julgou a Israel nos dias dos filisteus por 20 anos. Sansão, ele... Talvez você fale assim, mas Sansão não era um homem muito temente a Deus. Ele tinha um breve temor a Deus. Mas só que Sansão,
nós temos que ver, olha como que Deus age em nossas vidas. É interessante essa história de Sansão, porque Sansão não era um homem tão temente a Deus como, né, Deus poderia ter usado ele dessa forma, né, tão temente. Mas a gente observa, por isso que eu falo para vocês, a gente não conhece Deus. A gente não conhece. Olha como que Deus agiu na vida de Sansão. Tudo o que aconteceu com Sansão foi por intermédio, por, vou dizer, controle total de Deus. Foi Deus que estava instigando Sansão para como dizer, para chegar até os filisteus. Tanto que Sansão, ele foi procurar mulher lá entre os filisteus. E a mãe dele estava aconselhando ele. Sansão, a mãe e o pai falava para ele: Sansão, não vá até os filisteus procurar esposa. Procura no nosso meio. No nosso meio tem moças bonitas, maravilhosas. Mas Sansão, já induzido, né, por Deus, pelo Espírito Santo de Deus, foi procurar mulher lá, junto com os filisteus. E lá começa. Por que Deus quis isso? Porque Deus queria destruir o povo filisteus, porque os filisteus estavam escravizando o povo de Israel. Então Deus já queria fazer um atrito maior, porque o povo já estava acostumado a obedecer os filisteus. O povo de Israel já não estava mais clamando a Deus. Eles foram tão dominados que já não clamava a Deus, e sim obedecia os filisteus. É como nos dias de hoje. O povo já não clama mais por Deus, já está acostumado com as amarras, a destruição, as drogas do mundo. O povo já está acostumado. Que tudo é novidade, que tudo é muito bom. O povo já se acostumou com isso. É a mesma coisa na época de Israel, quando estava nas mãos dos filisteus. Israel ficou nas mãos dos egípcios, Israel ficou na mão dos filisteus também. Aí acontece que isso tudo que aconteceu com Davi, essa desobediência, porque a Bíblia ensina que, né, os filhos têm que obedecer os pais, mas só que Deus agiu de outra forma. Deus agiu com que Sansão, não obedecesse os pais dele. Mas isso tudo já era induzido, o espírito de Sansão, para que Deus viesse fazer o grande livramento que ele estava pretendendo. Aí aqui a gente vê que o próprio povo de Sansão, o próprio povo de Israel, foi contra Sansão, quando Sansão queimou, né, os olivais, a plantação dos filisteus. Aí que o negócio, como diz o outro, aí que como fala, o tambor, não, a panela ferveu, né? Aí que a panela ferveu mesmo. Porque quando Sansão vai e queima toda a plantação dos filisteus, a panela ferveu e tornou todo o caldo. Aí o povo de Judá temeram, porque eles eram escravos dos filisteus. Aí o povo de Israel temeu muito. Falou, pronto, olha a burrada que Sansão fez. Agora os filisteus vão dobrar, nós já somos escravos deles, agora eles vão dobrar ou triplicar a nossa carga. Vamos entregar Sansão na mão dos filisteus. Ele que se vira lá, ele que procurou tudo isso, então ele que vai sozinho. Só que eles não sabiam que quem era mais justo ali era Sansão. Porque ele já estava, o povo de Israel já estava escravizado pelos filisteus.
Ali não tinha um bonzinho e ruinzinho, não. Ali estava tudo no pecado. Aí o que acontece? Deus fortalece, porque Deus trouxe Sansão aqui na terra, tanto que a mãe dele, a Bíblia fala que a mãe dele era estéril, não tinha filho. Ele veio por intermédio de Deus. Ele veio só para vingar o povo de Israel. Sansão, ele foi um instrumento. Veio como fosse uma espada de 2 gumes, né, para limpar o eirado. Então, o que acontece? Sansão começa a ter atrito com o povo com os filisteus. Foi a mesma coisa que aconteceu com Moisés, lembra? Moisés foi criado, ele nasceu, é como Sansão também. Sansão nasceu, foi criado junto com os filisteus, porque Sansão também era escravo, né? Então, a mesma história, quando a gente fala, a mesma história que aconteceu com Moisés, repete aqui com Sansão. A mesma história. Se você analisar alguns pontos, é muito parecida a história que aconteceu com Sansão, com Moisés, acontece com Sansão. Só que em momentos diferentes. A gente vê que Deus, ele envia pessoas. Quando eu falo para vocês, Deus envia anjos. Sansão, Moisés, simplesmente era um anjo, um instrumento de Deus aqui na terra para livrar o povo de Israel. O povo de Israel somos nós, israelitas. Somos nós, cristãos. Somos nós que adoramos a Deus. São os verdadeiros adoradores. E esses verdadeiros adoradores, Deus não poupa sacrifício para cuidar desse povo. Não importa que forma que Deus vai agir para cuidar de você. Talvez você vai ser uma pessoa ruim para uma outra pessoa, mas é uma forma que Deus está fazendo para te livrar do mal. Talvez você vai ter desapartar de toda a sua parentela, como aconteceu com Abraão. Abraão teve que desapartar toda da parentela dele para Deus abençoar ele. Talvez a sua vida está acontecendo isso. Talvez Deus está tirando você de toda a sua parentela. Talvez todo mundo, toda a parentela sua, não gosta de você, detesta você. Mas é isso que Deus está fazendo, esse atrito, essa guerra entre você e sua parentela, para você ser livre, para você poder voar alto. E você fica ali, batendo aquele martelo ali. Ah, mamãe não gosta de mim, papai não gosta de mim, irmão não gosta de mim. E o que Jesus nos fala? Se você não largar pai e mãe por amor a Deus, você não é digna dele. Talvez toda essa encrenca que está acontecendo entre família é para ser uma libertação para você. É igual aconteceu aqui com Sansão. Tá vendo como a gente aprende, irmãos, a palavra de Deus quando a gente lê com atenção e observa os mandamentos de Deus e observa as leis dele, como que encaixa direitinho? Encaixa direitinho, a gente lembra do que aconteceu com Abraão, aí veio Moisés, tudo com esse livramento. Deus sempre está livrando o povo dele. E a Bíblia fala, lá quando nós vemos, lá em Mateus, Marcos, Lucas, quando o Evangelho de Jesus Cristo, né, nós vemos que as palavras, quando nós observamos como Deus, como Jesus falava aqui na terra, tem tudo a ver. Tem tudo a ver da nossa proteção, de Deus, como que Deus cuida de nós. Mas só que Deus cuida daqueles que o adoram. Ele mesmo repetiu isso várias vezes nos seus escritos, que ele protege quem adora, quem anda em santidade, quem anda em santificação com ele o tempo todo. Então, nós terminamos esse capítulo 15 do livro de Juízes. Tinha muita coisa boa, né? A gente aprende muita coisa boa, por isso que eu falo para vocês, gente, leia a Bíblia com cuidado, que você vai conhecer o seu Deus. Hoje você só ouve falar. Para você não concordar com alguns ateístas, né, idiotas, que não conhecem a Bíblia, aí elas vomitam, né,
todo pensamento negativo, todas as coisas ruins para você, e você ouve, né, achando, ainda dá like, ainda se inscreve no canal desse povo, né, faz comentário, que também Deus, ele ama os filhos dele, ele ama, mas ele também castiga aquele que não obedece, pode ter certeza, isso está escrito, tá bom? Fique aí com isso gravado na sua mente. Todo o mal que está acontecendo com você, acontece porque você não tem um conhecimento mais íntimo com Deus. Quando você começar a andar na presença de Deus, você vai ser uma pessoa muito abençoada. Um forte abraço, até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.